Amazônia, uma região constantemente associada a uma grande floresta, cortada pela maior bacia hidrográfica do mundo e dona de uma das maiores biodiversidades do planeta. Poucos pensam em uma Amazônia urbana, ainda que mais de 60% de seus 25 milhões de habitantes vivam nas capitais ou sedes urbanas dos municípios do interior, somente na Amazônia brasileira. Manaus está localizada no coração da floresta amazônica, sendo uma das mais populosas cidades desta região, com mais de 2 milhões de habitantes. No ano de 2007, foi criada a Região Metropolitana de Manaus, que incorpora os 12 municípios vizinhos à capital. Apesar de distantes e de possuírem baixa densidade demográfica, esses municípios vêm sofrendo transformações importantes, especialmente após a construção de um marco histórico de integração entre a capital e o interior. A Ponte Rio Negro, inaugurada em outubro de 2011, vem proporcionando profundas transformações na margem direita do rio, resultando em uma ocupação desordenada das zonas rurais e a consequente perda de florestas. De acordo com dados do IBGE, apesar das áreas urbanizadas representarem menos de 1% da área total da região metropolitana de Manaus, as cidades abrigam 93% de toda a população que vive na região. A maior área metropolitana do Brasil, com território superior ao de estados brasileiros como Pernambuco e Rio de Janeiro, tem um tamanho superior ao de países como Portugal. Mas como uma cidade tão grande e com mais de 2 milhões de habitantes se instalou no meio da floresta amazônica? A expansão urbana de Manaus ocorreu a partir do corte raso de áreas de floresta, sem planejamento ou preocupação com a qualidade de vida dos manauaras. Bairros situados nas zonas leste e norte da capital, como Armando Mendes, Zumbi, São José, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Novo Aleixo e Cidade de Deus, perderam mais de 85% de suas florestas em 30 anos, com destaque para o bairro Tancredo Neves, que tem atualmente menos de 1% de floresta. A Bacia do Mindu, o maior igarapé da área urbana de Manaus, teve suas principais nascentes totalmente urbanizadas, restando menos de 15% de florestas remanescentes, o que colocou em risco o sauim de coleira, espécie símbolo da capital. Mas para entender este processo de urbanização na floresta, é preciso voltar no tempo. Em meados do século XIX, Manaus se chamava Vila da Barra e tinha muito mais características rurais do que urbanas. No final daquele século, foi elaborado um dos primeiros mapas da cidade, no governo de Tenreiro Aranha, época em que as ruas se localizavam paralelas ao Rio Negro. Entre 1879 e as primeiras décadas do século XX, Manaus viveu um período de grande avanço econômico, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico e pela Revolução Industrial na Europa, que fizeram da borracha natural, até então exclusiva da Amazônia, um produto muito procurado e valorizado. Este período de abundância econômica marcou as primeiras feições urbanas de Manaus, através da construção de suntuosos prédios, como o famoso Teatro Amazonas, o Palácio do Governo, o Mercado Municipal e a Alfândega, e de pontes interligando bairros da cidade, além da instalação das primeiras redes de energia elétrica, abastecimento de água potável e esgotos do Brasil. Após este período, o crescimento econômico do Amazonas entrou em decadência devido à crise da borracha, produto que sustentava quase toda a economia do estado e que chegou a ser uma das maiores fontes de renda do Brasil. A partir da década de 40, a malha urbana de Manaus
passou a se expandir de modo muito lento, até que no final da década de 70, esta tendência muda novamente com o início efetivo da implementação da Zona Franca de Manaus. A instalação de um moderno parque industrial, impulsionado pelos incentivos fiscais às empresas, arquitetado pelo governo brasileiro, alavancou o processo de desenvolvimento de Manaus, quando as características urbanas mais modernas da cidade começaram a surgir. Foi uma época de intensa migração de pessoas para a cidade em busca de oportunidades de trabalho e renda na Zona Franca de Manaus. A população manauara, que era de aproximadamente 106 mil habitantes em 1930, passou para 314 mil em 1970 e mais de 1.400.000 no ano de 2000. Nos últimos 15 anos, esta população cresceu ainda mais, chegando aos pouco mais de 2 milhões de habitantes atuais. No período de 1930 a 2015, foram perdidos quase 50% de toda a área de floresta nativa existente no perímetro urbano de Manaus. São aproximadamente 32 mil hectares de floresta, ou quase 30 mil arenas da Amazônia, que deram espaço para ruas e avenidas, prédios e áreas residenciais, centros comerciais e instalações industriais. Um crescimento urbano e populacional nesta proporção e rapidez, associado à falta de planejamento urbano, gerou enormes problemas ambientais e urbanísticos, como igarapés poluídos, rede de esgoto inadequada, sistemas viários que não suportam o fluxo de veículos e transporte público inadequado e insuficiente. Esses problemas, entretanto, não são exclusivos da cidade de Manaus, mas fazem parte da realidade de quase todas as grandes cidades do Brasil. Devemos, então, fazer algumas perguntas. Como deve ser, então, uma cidade no coração da maior floresta tropical do mundo? Teremos ainda menos parques e áreas de lazer na cidade da região metropolitana de Manaus? Como uma metrópole pode contribuir com a qualidade de vida das pessoas, respeitando a natureza que nos cerca? Será possível construirmos uma cidade em harmonia com a floresta? Um modelo de previsão baseado em vetores de desmatamento como a influência das estradas, dos rios e das sedes municipais foi realizado pela Fundação Vitória Amazônica, que analisou a área desmatada até 2015 e projetou essas tendências de desmatamento até 2073 na região. A simulação revelou uma perspectiva preocupante. Nos próximos 50 anos, perderemos mais que o dobro de tudo que já foi desmatado até hoje, na região metropolitana de Manaus, e se mantivermos o mesmo padrão de crescimento desordenado. Ou seja, se continuarmos neste ritmo, em breve, as cidades da região metropolitana de Manaus terão problemas semelhantes aos de Manaus. Mas não precisa ser assim. Apesar do crescimento desordenado que levou a diversos problemas urbanos, Manaus ainda tem inúmeras oportunidades de se desenvolver a partir de princípios ecológicos e de sustentabilidade que tragam benefícios reais para a qualidade de vida das pessoas. De imediato, a criação de unidades de conservação e parques urbanos que revitalizem áreas verdes degradadas da cidade, a elaboração de planejamentos participativos de médio e longo prazos que completem as necessidades de crescimento da capital e a implementação de políticas públicas sensíveis à realidade amazônica são ações importantes que podem conciliar as estratégias de crescimento socioeconômico e de conservação ambiental.
Estas oportunidades são ainda maiores para os demais municípios da região metropolitana de Manaus, que podem usar como ponto de partida os erros e acertos da capital para construir sua própria história de desenvolvimento sustentável. Diante destes cenários e de novos desafios, a Fundação Vitória Amazônica, organização amazonense com mais de 25 anos de atuação na região, criou o Observatório da Região Metropolitana de Manaus, um espaço de discussão público e participativo para a promoção de debate crítico, técnico e informando acerca de políticas e temas pertinentes à maior região metropolitana tropical do mundo, encravada no coração da floresta amazônica.